Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa disciplina de EDO, né? No caso, a disciplina de equações diferenciais ordinárias, né? Bom, vou seguir aqui o resumo que eu fiz, né, para a gente conduzir essa aula. Então, bora lá, né? Já apresentei para vocês o plano de curso da disciplina, né? O livro, o texto também que a gente vai seguir, o livro do SEAD, né, do professor Vicente. E aí, mais outros livros, pessoal, que vocês encontrarem de EDO também são bem-vindos, né? Então, bora lá, vamos começar. Primeiramente, uma certa introdução, né? Bora lá. Introdução. O áudio tá bom aí, né, pessoal? Estão ouvindo tranquilo, né? Tá ok, né? O áudio. Beleza, então vamos lá, gente. EDO. Bom, a gente vai resumir o nome da disciplina EDO, né? Que fica mais fácil de falar, para não ficar falando toda hora equações diferenciais ordinárias. Então a gente vai basicamente só chamar pela abreviatura, né? EDO. Bom, a disciplina de EDO é uma disciplina que ela é uma base, né? Que ela é basicamente, como o próprio livro fala, ela é o coração de duas disciplinas. A disciplina de cálculo, né? E a disciplina de análise, ok? São duas disciplinas que a gente já seguiu, né, no curso, já passamos por ela. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Análise também, a gente já percorreu também nos nossos períodos passados. E aí a disciplina de IDO, né, ela traz recursos de cálculo, de análise, e aí tem várias aplicações que recorrem dessas duas aí, cálculo e análise. Análise nem tanto de início, né, mas cálculo até o final da disciplina a gente vai usar muito recursos. Então, eu acredito que algumas coisas de cálculo vocês devem ter esquecido um pouco, né, não ter lembrado mais. Mas aí, nessa primeira aula de hoje, né, eu vou tentar recordar algumas coisas com vocês, porque vão ser bastante necessárias para a disciplina, né? O próprio nome já fala, equações diferenciais. Quando fala de diferenciais, lembra de quê? Quem sabe diferenciais? O que que lembra? Derivados, isso, exatamente. Então a gente tem que estar na ponta da língua o que é derivada, né? Ah, só saber a derivada constante? Não, as derivadas básicas, né? As regras de derivação, derivada da regra da cadeia, então essas coisas, um resumo geral de derivadas a gente tem que ter em mente bem para iniciar a disciplina, porque é o próprio nome, equações diferenciais, então a gente tem que saber derivadas para conduzir essa disciplina, ok? Então nessa primeira aula a gente vai revisar então alguns conceitos de derivadas, viu? De derivadas e também, né, o seu processo inverso, que é integral, alguns conceitos de o mais aqui é derivada. Mas como a integral é o inverso da derivada, então algumas coisas a gente também vai recordar, ok? E aí, pessoal, o que que acontece, né? O que é que basicamente é essa disciplina? Disciplina de EDO, equação diferencial, né, ordinária, né? Então o EDO é o seguinte, gente, o que é que acontece? Deixa eu dar para vocês um resumo, né, da disciplina de IDEO. IDEO é o seguinte, basicamente a gente tem um problema, né? A gente tem um problema na vida real, né? De forma aplicada. E aí, para resolver esse problema, a gente sabe fazer o seguinte processo. A gente faz uma modelagem, né? A gente tenta associar esse problema, os dados desse problema, né? O gráfico desse problema a alguma expressão matemática, geralmente, ou alguma equação, ou alguma função, né? Ou algo desse tipo. Então, geralmente é uma equação, né? Função, quando a gente iguala uma constante, é uma equação. Então, a gente tem um problema, né? A gente faz uma modelagem, a gente transforma os dados daquele problema, né? Os dados, os gráficos, em uma equação, que a partir daquela equação a gente consegue resolver aquela situação para uma certa variável, né, para um certo dado que eu quero. Beleza? Então, o que é equação, né? Lembra o que é equação? Lá do início
da pré-história. Então a equação é o seguinte: a equação é uma expressão matemática, né? Basicamente tem igualdade. Né? Toda expressão que tem igualdade é uma equação, beleza? Equações que a gente conhece, as principais, do primeiro grau e a do segundo grau, né? O que é uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é uma equação que tem um polinômio de grau 1, né? Ou seja, algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Equação do segundo grau, você tem um polinômio de grau 2. Algo desse tipo. Ok? Então temos a equação do primeiro grau aqui no caso e temos a equação aqui do segundo grau no segundo caso. Beleza? Então tem certas situações que a gente tem um problema específico, a gente faz a modelagem e transforma na equação. Aí essa equação ela pode ser o caso do primeiro grau, né, e o caso do segundo grau. Mas aí são exemplos simples de equações, né? Primeiro grau e segundo grau são exemplos simples que são fáceis de resolver, ok? Mas a vida não é assim tão simples, né? A vida a gente vai resolver um problema, nem sempre a gente vai se somar 10 mais 1. Geralmente a gente vai fazer um processo mais complicado, ok? É a mesma coisa aqui. Quando a gente tem um certo problema, faz uma modelagem, transforma na equação, nem sempre essa equação vai ser na forma simples. Vai ser uma do primeiro grau, vai ser uma do segundo grau, né? Então, geralmente essas equações que são modeladas, né, esses problemas que são modelados em equações, na maioria dos casos, né, nos problemas reais que a gente tem hoje em dia, eles são equações que são EDOs, ok? É uma EDO. Então, vocês podem ver em artigos, né, em assuntos mais na frente, que a maioria dos problemas de equações, né, que o pessoal vai apresentar alguma defesa de mestrado, de doutorado, né? Então o pessoal ali está resolvendo equações que são EDO e outra mais avançada, que eu vou já comentar qual é, ok? Então, como eu falei, a maioria desses problemas são EDO. Então, o que é um EDO, né? O EDO é o seguinte: o que é uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau tem um polinômio de grau 1. Equação do segundo grau tem um polinômio de grau 2. Então, é uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, basicamente uma equação que vai ter uma função, né? E essa função ela vai ter derivada lá. Aquela equação vai depender de algumas derivadas, ok? Então toda equação, toda expressão matemática que tem igualdade e ali no meio tem uma derivada no meio, né? Então ali é uma EDO, é uma equação diferencial ordinária. Ordinária, gente, para dar um spoiler já para vocês, né? Ordinária ela está no sentido da dependência da variável, né? Porque a gente sabe, né, vou apagar aqui, vou deixar aqui oculto. A gente sabe lá do cálculo 1, do cálculo 2, né, que a gente pode ter uma função que tem só uma variável só, né? Depende só de um critério para a gente fazer a transformação, mas a gente pode ter uma função de duas variáveis, né, de 3, né? A gente viu isso em cálculo 2 e em cálculo 3. A gente tem funções que vai do R2, do R2 de R3, né? Então a gente tem função de f de x, tem função f de xy, que depende de dois valores, de 3, de 4, né? E de n valores. Então na minha EDO, quando ela só depende de uma variável, né? Então, na minha equação diferencial, quando ela depende só de uma variável, então ela é uma EDO. Ela é uma equação diferencial ordinária. Ordinária é quando depende só de um parâmetro, só de uma variável. Beleza? A partir de 1, né? Acima de 1, 2, 3, aí essa equação diferencial ela não é mais ordinária. Ela é uma equação diferencial parcial. Aí ela é chamada de EDP. Ok? Então, na maioria dos problemas que tem de artigo aí, de tese, de mestrado, de doutorado, o pessoal está resolvendo, principalmente o pessoal de análise, claro, né? O pessoal de análise está resolvendo uma EDP, uma equação diferencial que depende de mais um parâmetro, ok? No caso, por exemplo, eu tenho a minha tese de mestrado basicamente estudando uma EDP, uma equação diferencial que depende
de mais de uma variável, né? De mais de um parâmetro, ok? Mas aí o nosso foco, né, não é as EDPs, nosso foco é ficar nas EDO. As nossas funções só dependem de um parâmetro, só de uma variável, beleza? Vamos ficar só nas equações ordinárias mesmo, vamos deixar as EDPs para depois, beleza, gente? E aí, né, vamos fazer vamos relembrar algumas coisas, vamos voltar à escolinha, igual o professor Alexandre fala, né? Vamos voltar à escola aqui da Dona Teteia. Vamos lá. Deixa eu começar relembrando com vocês. Eu já comentei de equações? Não, eu vou começar com derivadas, depois a gente relembra um processo de equações. Vamos recordar um pouco de derivadas. Bora lá. Derivada. Lembra o que é derivada? Todo mundo fica calado. E aí, quem consegue me dizer aí o que é uma derivada? O que é que significa? A inclinação da reta tangente em relação ao eixo X, se eu não me engano. Algo assim nesse sentido. Isso, exatamente. Então, basicamente é isso. A derivada, né, é uma ferramenta do cálculo. O cálculo é isso. O cálculo, a gente está estudando técnicas de algumas. Engraçado, apareceu uma palminha aqui. A, a derivada, né, integral e limite, a gente está estudando técnicas de simplificar algumas funções, né, de pegar funções e extrair alguns resultados, né. Então, a derivada é uma delas, é um desses recursos. No caso, a gente tem um gráfico de uma função, né? E aí, a derivada é o seguinte: em cada ponto aqui do gráfico, a gente pode estudar a inclinação, né? Aqui do gráfico nesse ponto. Para a gente fazer essa inclinação, a gente tenta associar, né, a reta tangente que passa aqui pelo gráfico. Ok? Então, basicamente é isso. A gente está estudando a inclinação do gráfico, né? Nesse ponto aqui, e claro, para estudar essa inclinação, a gente precisa de uma base, né? A nossa base aqui, que a gente vai comparar, é com o eixo X, né? É com o eixo X. É que nem, por exemplo, vamos pegar um porte. Vamos pegar um porte que está flutuando no espaço. Qual é a inclinação dele? Não sei, né? Não tenho nada para comparar, né? Para fazer a inclinação. Então ele pode estar inclinado, pode não estar. Mas aí aqui a gente consegue fazer a inclinação, né? Por exemplo, a gente sabe tá aqui na rua, a gente tá aqui na rua, olhar um poste e saber se ele está inclinado ou não. Por quê? Porque a gente compara basicamente ele com o chão, né? A gente compara ele com o chão. Se ele tá não tão vertical com o chão ali, então a gente sabe que ele está inclinado. Então é basicamente isso. A gente tira a inclinação comparando com o eixo X, né? Então essa é a definição de derivados, né, de forma formal. E é a partir dessa inclinação, dessa definição, a gente tem a primeira definição de derivada, que é através do limite, né? Que a derivada sai pelo coeficiente angular. Então, vou botar aqui a nossa forma de derivada. Então, a derivada da função em um ponto A qualquer, né? É dada pelo seguinte limite. Limite da função f de x menos a função no ponto, dividido, né? Pela variação de uma variável em relação àquele ponto, quando x tende a A. Ok? Essa é uma das notações de derivada, né? A primeira definição que é através do limite. Tudo isso aqui sai pelo coeficiente angular. Isso aqui nada mais nada menos do que o coeficiente angular, que é usado para encontrar a inclinação de uma reta. Ah, por que está usado o limite? Porque nem todo gráfico é uma reta, né? Então é por isso que entra o limite, para a gente tentar associar o máximo possível a inclinação daquela curva com a inclinação de uma reta. Beleza, né? Então essa é a notação de derivada. Temos essa notação de derivada f', né? Mas aí vocês vão ver o seguinte, o livro gosta muito de usar outra, né? Porque é o que usa mais com integral, que é essa aqui, ó. df sobre dx.
ok? Então a gente tem outras noções para derivadas. Temos essa, né, f', e temos essa aqui também, df sobre dx. Essa variação aqui, ok? Tem outras notações também, né? Às vezes tem livros que botam assim, dx. Outra coisa que eu ia comentar, né? Às vezes a função, em vez de ser chamada de f, ela é chamada de y. Aí é a mesma coisa, fica dy sobre dx, ok? E aí a gente sabe lá sabe lá do cálculo 2, do cálculo 3, né? Quando a função ela tem mais de uma variável, a gente tem as derivadas parciais. A gente então usa essa notação aqui, né? A gente usa esse símbolo aqui para dizer que é uma derivada parcial, né? Que é mais de uma variável. Em relação a x, em relação a y. Mas como eu já falei para vocês, a gente está em EDO, é só uma variável só, então a gente vai usar mais essa aqui. df sobre dx para representar as derivadas. Vamos derivar só uma vez? Não, a gente pode derivar uma, duas, três vezes, né? Então, a segunda derivada, f duas linhas, né? Uma anotação df sobre dx vai ficar assim a segunda derivada. Vai ficar aqui um quadrado aqui em cima e vai ficar aqui um quadrado embaixo, beleza? Então, quando vocês virem essa anotação aí, gente, ó, essa aqui, não vão pensar que eu estou derivando o x ao quadrado, não. Não, isso aqui quer dizer que é a derivada da função em relação ao x duas vezes, ok? É para representar a segunda derivada. Ah, a terceira derivada. É só trocar onde tem ali o 2 e botar um 3. Beleza? Que é a terceira derivada. Beleza, né? Então vamos recordar aqui algumas derivadas. Bom, professor, o senhor comentou, né? Relembrou, isso aqui eu já comentei para vocês, derivadas. Que a derivada sai pelo limite, né? Mas toda vez vamos fazer limite? Não. A gente já tem todos esses limites já feitos, então a gente vai só mesmo pegar as fórmulas. Então as derivadas das funções básicas, vamos lá, vamos relembrar. Então vou botar aqui as principais funções básicas. Função constante, função identidade, função x elevado a uma potência, né? Função seno, função cosseno, função tangente, função exponencial, né? Um número sem ser o natural, né? Número de Euler. Função exponencial natural, que é o número de Euler. Função logarítmica numa base qualquer, na base A. E função logarítmica natural na base E, que é o Ln. Ok? Deixa eu ver que outra. Lembro de mais alguma? Por enquanto essas aí, né? As mais tradicionais. Beleza, né? Vamos lá, vamos relembrar suas derivadas. Bora lá. Derivada constante, tinha quanto? Isso, zero, né? Derivada da função identidade. Isso, dá 1. Derivada de x elevado a uma potência. Bora, meu povo. Esqueceram? Acredito não, cara. Eu tenho que voltar vocês tudo pro cálculo 1. E vou botar vocês para HDL só depois. Desce a potência. Repete a variável e subtrai 1 do expoente. Isso, exatamente. Derivada do seno. Cosseno, né? Derivada do cosseno é menos o seno. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Derivada exponencial é ela mesma, vezes o ln da base. Derivada exponencial natural é ela mesma. Derivada do log é 1 sobre a variável. Toda vez que eu confundo. Mas se eu não me engano é 1 sobre a variável vezes o ln
da base. Depois confere. Toda vez eu confundo. Se é multiplicando tudo ou multiplicando só lá embaixo. Mas aí vamos deixar assim. E aí, derivada da função ln, né? É 1 sobre a variável. Beleza? Então, essas derivadas das funções básicas. Só lembrando, eu estou colocando aqui f', mas o que a gente vai mais usar aqui para representar uma derivada vai ser assim. Ok? A gente vai usar df sobre dx. Beleza, né? Então aqui são as derivadas das funções básicas, né? Então quando surgiu uma derivada, a gente só recordar essas formulazinhas aí. Bom, a gente sabe que nem sempre vai vir uma função simples dessa forma, né? E às vezes, na maioria dos casos, a função ela vai ser uma função composta, né? Então quando a função é composta... Ah, pera aí, deixa eu antes de falar das funções compostas, né? Vamos comentar as redes de derivação, né? Quando as funções vierem então somando, multiplicando, dividindo, né? Então a gente entra nas regras de derivação. Então, vamos lá. Regra da soma e da subtração de derivadas. Eu estou somando e subtraindo, né, duas funções e estou derivando. É só derivar a primeira função, né, mais ou menos, e derivar a segunda. Ok? Derivada da função multiplicado por uma constante. Né? Repete a constante e deriva só a função. Ok? A f e a g são funções. O que eu não colocasse no f e g é para ser constante. Beleza? Derivada da multiplicação. Deriva a primeira função, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. E a da divisão, né? Deriva a primeira, repete a segunda, menos repete a primeira, deriva a segunda, dividida pela função de baixo ao quadrado. Ok? Tô lembrado, pessoal, dessas regrinhas aqui? Bora lá, não deixa eu dando aula sozinho não. Essa aqui é a regra que o Marcos gosta, né? Regra da cadeia. Quando os flamenguistas vão lá pra cadeia, a primeira regra que eles aprendem é essa aqui, a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Né? Derivada da função composta. Então, quando eu tenho uma função composta, né? f com g de x, por exemplo, né? Função composta. Derivada da função composta, né? Tem a função de fora e tem a função de dentro, né? A gente faz o seguinte, deriva de fora e repete a função de dentro, né? Na variável, vezes a derivada da função de dentro, né? Aí só para vocês verem de uma forma diferente, né? Quando a gente mudar o símbolo, né? Quando a gente mudar a simbologia da derivada, fica assim, ó. Por exemplo, a função, a regra da cadeia, deixa eu ver aqui. Quando a função ela for assim, por exemplo, função f fica assim. Fica algo composto assim, por exemplo, né? Aí a fórmula fica assim da regra da cadeia. Fica df, né, em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Ok? É a mesma coisa. Aqui no caso é a derivada da de fora, né? Aqui no caso é a função y, vezes a derivada da função de dentro, né? Que no caso vai ser em relação a x. Beleza? Então a gente pode usar essas duas simbologias aqui para representar as derivadas. Tudo é simples, James. Tudo é simples. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais de alguma coisa. Eu acho que de início de derivadas é isso. E aí as derivadas sucessivas que vocês já têm a noção, né, gente? Derivada sucessiva é derivar mais uma vez. O que é a segunda derivada? É derivar a primeira, né? Ou então pegar a função derivar duas vezes. O que é a terceira derivada? É derivar três vezes a função, né? Ou então derivar a segunda derivada. Regra da cadeia.
Eu acho que por enquanto, né? É isso que a gente precisa recordar. De integral, né? Vamos recordar um pouco só aqui de integral, bem rapidão. Integral, né? A gente sabe então que a integral é o inverso da derivada. Se a gente sabe derivar, então a gente tem umas noções de integrais, né? Então o que acontece? Dada aqui uma função, então a integral, né, da função a gente representa assim, com esse símbolo, né? E a gente coloca aqui o dx para justamente indicar a nossa variável de integração, né? Então derivar uma função é encontrar a sua primitiva, né? A gente sabe que a gente tem integral definida e indefinida, né? Quando a integral é indefinida, então no final aparece a constante, né? Quando ela é definida, né? A gente tem as limitações da área, né? Da integral. A integral não aparece que é constante, ou seja, vai dar um número real. Beleza? Então encontrar a derivada de uma função é encontrar a sua primitiva, ou seja, eu quero encontrar uma função f, onde a derivada dela é a derivada da minha função f. Ou seja, por exemplo, quem é a derivada do seno? Eu encontrar uma função que, derivando, dá o seno. Quem é a função que derivando dá o seno? Quem que sabe? Isso, é menos o cosseno, né? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Como aqui é positivo, então tem que ser menos o cosseno. Então a integral do seno é menos o cosseno, né? Mais a constante. Beleza? Então é quase o inverso, né? É quase o inverso da derivada, só a gente tem que mudar ali algumas coisinhas na hora da forma, né? Bora lá. É... Tá, tá travando assim, pessoal, a hora da escrita aqui. Eu vejo que dá mais ou menos um lag ali na hora do vídeo, né? Da câmera, mas tá ok, né? Eu acho que é só o meu retorno aqui mesmo. Beleza, né? Bora lá, vamos só recordar aqui as integrais básicas, as funções básicas. Por exemplo, integral da constante, né? Ah, a derivada da constante é zero. Então a integral da constante é zero? Não. A integral da constante repete a constante e aí aparece a variável. Como é em relação a x, então vai ser a constante vezes x mais uma constante qualquer. Ok? Integral da função. Pera aí. Pera aí. Deixa eu dar meio que um pause bem aqui. Pera aí. Deixa eu lembrar onde é que dá um pause aqui. Bom, vamos lá, gente. Então tava aqui, né? Integral da constante repete a constante, aparece a variável somado com outra constante, né? Beleza. Integral da função x elevado a uma potência, né? Aí essa potência ela é diferente de menos 1. Porque quando é menos 1 a gente já tem uma função específica. Derivada de x elevado à potência. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai aumentar mais um, vai repetir a variável, somar mais um no expoente e repetir esse resultado embaixo. Ok? Mais a constante. Porque lá na derivada a gente desce o expoente e subtrai o desse expoente, né? Repete a variável, subtrai um expoente, que a gente soma e a gente divide justamente por causa desse expoente que desce, para cortar e ficar só a função. Beleza? Vamos lá, vamos recordar aqui. Integral da função seno. A gente acabou de ver que é menos o cosseno. Né? Integral do cosseno, né?
como a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno é o seno, né? Integral da... Deixa eu lembrar aqui. Da exponencial. Integral da e elevado a x, né? Integral da função exponencial é ela mesma. Deixa eu só lembrar aqui. Se eu não me engano, é ela mesma dividido pelo ln da base. Deixa eu ver. Porque se a gente for derivar isso aqui, né? Dá ela mesma. É. E a integral da exponencial é ela mesma, né? Mais a constante. Derivada do logaritmo, né? Numa base qualquer. Vai ser... do logaritmo esqueci. Vou deixar aí para vocês completar. Vou botar só as que eu lembro aqui. Integral de 1 sobre x, né? É o ln de x, né? Mais a constante. E aí tem outra, né? Integral da secante ao quadrado. Integral da função secante ao quadrado, é a tangente, né? E aí, entre outros, né? Mas e qualquer coisa, isso aí são tudo tabela, né? A gente vai só recorrer na tabela. Vamos só lembrar aqui as regrinhas básicas, né? Que é as mesmas da derivada. A integral da soma e subtração de funções, né? A gente pode quebrar isso em soma ou subtrações de integrais. Deixa eu tirar essa linhazinha aqui. Integral da função multiplicada por uma constante. Repete a constante, integra só a função, né? E aí, quando é multiplicação, a gente usa integração por partes e outras coisas. Mas as principais são essas. Beleza? Então a gente vai recordando aí com o decorrer das nossas aulas. Beleza. E só para a gente recordar algumas coisas, né? Para a gente ter já uma noção, como eu falei, EDO é a gente trabalhar com equações que têm derivada. E aí, gente, equações, que é um processo, né? Que é uma expressão que tem igualdade, o nosso principal forma de resolver uma equação, que é o velho formato do primeiro grau, que é o tentar o seguinte, tentar isolar de um lado onde tem a variável, né? E passar para o outro lado tudo que é números reais, né? Tudo que não for a variável. Beleza. Aí, ó, quando a gente passa algo para o outro lado da igualdade, né? De forma grosseira falando, o que acontece? Inverte o sinal? Bem simples, né? A forma certa de falar isso, né? Quando você passa algo para o outro lado, o que acontece? Inverte a operação. Então, quando é uma soma, vira uma subtração. Quando é uma subtração, vira uma soma, uma multiplicação, vira divisão. Divisão vira multiplicação, né? Quando é raiz quadrada, né? Fica ao quadrado. Quando é ao quadrado, passa para o outro lado, fica a raiz positiva e a raiz negativa, né? Quando é exponencial, passa para o outro lado, vira o logaritmo, né? Quando é o x, passa para o outro lado, vira o ln, e aí vice-versa. E aí, né, como a gente vai resolver equações que têm derivada, então, de imediato, quando a gente tem uma derivada, né, e tenta eliminar essa derivada, tenta resolver ela, então basicamente usa o inverso. Em vez da derivada, a gente vai usar a integral. E vice-versa. Quando a gente tem a integral de um lado, quer encontrar o nosso valor, a gente usa as derivadas. Então é basicamente esse mesmo processo. A gente vai tentar isolar de um lado, aí só um detalhe, a gente não quer mais resolver, quando a gente resolver uma equação diferencial, a gente não quer encontrar a variável, a gente quer encontrar a função. A gente quer encontrar uma função. Então o ideal é basicamente assim. Então a gente vai ter uma equação que ali não vai ter a função de imediato, mas ali vai ter as derivadas daquela função. Então a gente quer resolver aquela EDO, ou seja, quer encontrar a função que satisfaz
aquela equação que tem aquelas derivadas. Então a gente vai usar método de EDO, né? Então vai usar método de resolver essa equação que tem derivadas. Beleza? Então, basicamente com esse resumo, né, a gente então dá início a disciplina de EDO, né? Com lá no segundo livro, capítulo 2, que é os conceitos fundamentais, né? Então, os conceitos fundamentais é o seguinte, a gente começa com a primeira definição. O que é um EDO, né? Então, um EDO é o seguinte. Então, EDO vai ser uma equação que vai ter uma função, né? Vai ter uma função e também vai ter as derivadas daquela função. Ok? Então, a grosso modo falando, então um EDO é isso. Vai ser uma equação que ali vai ter uma função junto com as suas derivadas. E a gente quer resolver aquela equação e quer encontrar aquela função que satisfaz aquela expressão, né? Aquela igualdade, beleza? Exemplos de EDO, vamos lá. Deixa eu consultar aqui a minha cola, né? Então, exemplos. Então, aqui é um exemplo de um EDO, né? Uma equação. E aí, ó, tem uma derivada aqui no meio, né? Que é um exemplo de um EDO. Outro exemplo de EDO. Que é um outro exemplo de EDO, né? Aí, vou botar aqui um mais diferente. E mais um. Ó, aí só para vocês enxergarem, ó. Letra A, letra B, letra C são exemplos de EDO, né? São equações, né, que tem igualdade e tem ali a derivada em relação a uma função, ok? Depende só de uma variável só. Já a letra C, ela não é um EDO, ela é um EDP, ok? Você tem uma função que ela pode depende de duas variáveis, x e y. Então, nesse caso aqui, a gente não tem mais um EDO, a gente tem um EDP. Até o símbolo de derivada mudou, né? Não é mais uma derivada, aqui a gente tem uma derivada parcial, beleza? Então, o nosso foco é trabalhar com essas EDO. Então, vamos lá. Essa primeira aula, gente, é mais técnica, né? Mais conhecimento, mais definição. E algumas continhas que a gente vai fazer, beleza? Vamos lá. Então, vamos definir algumas coisinhas para a gente conhecer um EDO. Primeira coisa é uma ordem. O que é a ordem de um EDO? A ordem de um EDO vai ser o seguinte: vai ser a mais alta derivada da, da função, né? Mais alta derivada da função. Então, o valor da derivada mais alta, né? Isso vai ser a ordem. Por exemplo, ó, por exemplo, na letra A, né, vai ser de ordem 1, né? Ordem 1, porque só tem a primeira derivada. Na letra B, tem é de ordem 2, porque aqui a gente tem a segunda derivada, né? E na letra C, ela tem a terceira derivada e tem a segunda derivada, ok? Então, no caso aqui, ela é de ordem 3, que é a mais alta que é a derivada de ordem 3, terceira derivada. Entenderam? A ordem é isso. É o valor da mais alta derivada da função. Vamos definir agora grau de uma EDO. O grau é o maior expoente da mais alta derivada, ok? Então, a gente vai pegar a derivada mais alta, olhar o seu expoente, que vai definir o grau da, da nossa função, da nossa função não, da nossa EDO. Por exemplo,
Essa é a ideia aqui, gente. Qual é o grau dela? Linda, né? Qual é o grau dela? O grau. A ordem dela é 4, mas o grau dela. Não. A ordem dela é 4. Ela é de grau 1, ok? Ela é de grau 1. Você vai olhar para o expoente da mais alta derivada. Então, ó, tem uma derivada de ordem 4, uma de ordem 3, uma de ordem 1. A derivada mais alta é de ordem 4, né? Qual é o expoente? O expoente aqui é 1, né? Então ela é de grau 1, ok? Se tivesse só a de ordem 3, ela maior, aí ela seria de grau 5. Beleza? Entenderam aí a diferença? Aí só um cuidado, né? Uma observação aqui. Uma observação que às vezes para a gente não julgar a ordem e o grau pela aparência, né? Que nem equações, por exemplo. Essa equação aqui, ela é de grau quanto, por exemplo? Ela é de ordem quanto, né? Ela é de ordem quanto? Assim, né? Eu não posso falar que ela é de grau 1 porque ela pode ser simplificada, né? E aí ela pode variar. Aqui só está aparecendo o termo de grau 1, mas ela não é de grau 1, ela é de grau 2, porque ela vai ter uma certa alteração aqui. Então, às vezes, algumas EDO, a gente não pode olhar só assim e dizer qual é o grau dela, a ordem dela. Porque ela pode estar diferente, ela pode estar modificada e aí sofrer uma alteração na ordem no grau, pelo formato que ela está, viu? Em algumas situações vai ter algo desse tipo. É... Vamos fazer aqui o exemplo aqui do livro. Vamos lá. Vem aqui. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então vamos responder aqui o livro aqui, rapidão. Ó, no livro, a primeira questão do livro, né, do exercício. Determinar aqui, no caso, a ordem, o grau, a função incógnita, né, e a variável independente. Então toda vez que a gente tem uma função, né, a gente tem a variável e tem a nossa imagem, né, que no caso é a variável dependente. Por exemplo, o y é independente, né? Para qualquer valor eu posso botar o y, ou o x, quer dizer, e o y depende exatamente do x. Então, na maioria dos casos é assim. Então, aqui nesse caso, ó, letra A. Vamos lá, quero que vocês respondam. Letra A, qual é a ordem, gente? A ordem 2? Ordem 2, beleza. Qual é o grau? 1. Grau. Grau 2 também, né? Ó, maior derivada aqui é de ordem 2 e o seu expoente é 2, grau 2, ok? A função aqui, ó, a nossa função é o x, né? E o que depende do x, ó, ao contrário. A nossa função aqui no caso é o y, né? E o que é independente aqui é o x. Beleza? Letra B. Qual é a ordem dessa EDO aqui? A ordem 2, né? Qual é o grau? Isso, grau 1, né? A variável, a função, né? A nossa função aqui no caso é o s. E a variável independente é o t, né? Qual é a ordem aqui da EDO?
Ordem 1, né? Grau. Isso, grau 7, né? Nossa função é o b, né? E a variável é o p. Ok? Então ficou mais claro, né? Ordem e grau, né? Então, beleza. Beleza, né? Vamos lá, vamos seguir aqui viagem, né? Bora lá. Então, vamos lá, mais definição. Solução, que é uma solução de DO. É que nem equação, né? Solução de DO é encontrar, no caso, eu quero encontrar uma função que satisfaz, né? Aquela equação que satisfaz a igualdade. É encontrar uma função que, de acordo ali com as regras da equação, quando eu substituir, prevaleça a, a igualdade, né? Exemplo. Vou botar aqui a DO. DO, isso aqui, ó. 6x mais 1. Beleza? Essa função aqui, y igual a 3x ao quadrado mais x mais 5. É uma solução dessa EDO? Vamos ver. Para ser uma solução, a gente tem que testar, né? Tem que testar aqui, substituir, ver se bate a igualdade, né? Então, para a gente testar, a gente precisa encontrar a derivada aqui, ó. Tem a primeira derivada. Então, vamos lá. Vamos derivar essa derivada dessa função. A derivada dessa função, né? dy sobre dx vai ser igual a derivada de 3x ao quadrado vai ser quanto? Isso. 6x, né? Vai descer o 2, repete o 3, vai ficar grau 1. Derivada de x, identidade, é 1, né? Derivada constante é 0. Beleza? Então, ó, quando a gente substituir aqui, ó, vai ficar então 6x mais 1, que é igual a 6x mais 1. Então, bateu a igualdade, né? Então, ok. Então, é a solução. Viram aí? Então, é a solução. E veja um detalhe, né? Se eu botar a função assim, ó, y é igual a 3x ao quadrado mais x mais 10, será essa a solução também? Também, né? Porque quando eu derivar aqui, ó, a derivada da constante é zero. Então também vai ser uma solução. Então vocês veem que uma EDO às vezes não tem uma única solução, né? Pode ter, mas às vezes, na maioria das vezes, não tem uma única solução. Tem várias soluções, ok? Então vejam isso, gente. Detalhes, né? Vejam os detalhes aqui iniciais, as definições iniciais. Primeira aula é sempre assim, é para a gente identificar os princípios básicos, né? Para a gente chegar numa parte mais profunda e já ter essa boa base aqui, né? Então, ó, Marcos, na maioria dos casos é infinitas soluções, né? Ok? Então, na maioria dos casos são infinitas. Então, essa função aqui, ela é uma solução. Veja que a solução é uma função. E tem outra função que também é solução. Se eu botar aqui 10, botar 12 também, tudo isso é solução. Então, a gente pode ter mais de uma função que representa uma solução. Ok? É... Bora lá. Resolução, né? Então a gente sabe o que é uma solução e para encontrar essa solução a gente precisa resolver uma EDO, né? No caso a resolução. O que é resolução? Resolução é justamente isso, é determinar todas as funções que verificam aquela equação, né? Que verificam aquela EDO. Ok? Aí só de observação, né? Tipos de soluções. A gente viu que pode ter mais de uma solução, né? Então a gente tem duas situações. Tipo de soluções, né?
tipo de soluções. Então a gente tem uma solução geral e a gente tem uma solução particular, né? Então a gente tem uma família de funções. Então a solução geral é basicamente assim, é como se fosse uma fórmula, né, de funções que me dá todas as soluções. Aí geralmente depende de uma constante. É assim, solução geral, geralmente isso é uma fórmula, é uma função, né, que é dada por uma fórmula que representa todas as soluções daquela equação. Então geralmente depende de uma constante. E aí, ó, para cada constante específica, né, a gente tem uma solução particular, ok? Por exemplo, aquela nossa EDO, que era dy sobre dx, né? A derivada é igual a 6x mais 1. Então a solução geral dessa EDO é o seguinte, é a função y igual a 3x ao quadrado, né? Mais x, a solução geral, então essa constante aqui ela pode ser qualquer constante. Então vai ser uma constante c. Então essa é a solução geral. Solução particular. Tem várias, né? Uma solução particular é aquela. Y é igual a 3x ao quadrado mais x mais 5, né? Y mais 10 menos 1, ok? Então, para cada valor dessa constante, a gente tem uma solução particular, ok? Entenderam, gente, a diferença? Solução geral e solução particular? Pronto, né? E aí, ó, deixa eu ver aqui. E aí, ó, só para vocês, nas próximas aulas, a gente vai partir para o processo de encontrar uma EDO, né? Encontrar as soluções. A gente quer isso, pegar uma EDO, né? Sabendo o que é uma EDO, já quer resolver EDOs, técnicas de resolver uma EDO. Mas aí, uma das principais técnicas de resolver uma EDO, deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo, né? Que é o seguinte, por exemplo, aquela EDO que é 6x mais 1, né? A solução geral é aquela, y é igual a 3x ao quadrado mais x mais constante. Mas aí como é que eu encontro exatamente uma solução, né? Como é que encontra a solução geral? Então, é como eu falei, o principal técnico de resolver uma EDO, resolver uma equação, é aquele velho formato tradicional lá do primeiro grau. É isolar o que a gente quer encontrar, né? Passar de um lado que a gente quer encontrar e passar para o outro lado tudo que não for aquilo que a gente quer encontrar. E quando a gente passa as coisas para o outro lado, a gente está invertendo as operações. Então é basicamente isso. Tentar usar basicamente esse mesmo princípio. Então a gente tem um EDO, tem uma derivada ali no meio. A gente quer voltar da derivada para a função, então a gente basicamente usa o processo inverso. Né? Se a gente tem a derivada e quer voltar para a função, qual é o inverso da derivada? A integral. Então pronto, então se a gente tem aqui a derivada da função e a gente quer voltar para a função, então a gente só faz isso, o seguinte, então a gente vai integrar, então vai jogar a integral desse lado esquerdo, né, e do lado direito também, para não mudar a equação, beleza? Então aqui a integral da derivada volta para a função, né? Volta no caso para a variável, que no caso a função é y, ok? Então aqui vai ficar y igual. A derivada da soma é a soma. Integral da soma é a soma das integrais, ok? Então vai ficar a integral de 6x em relação a x mais a integral de 1 em relação a x. Integral de 6x, né? Repete o 6, integra só o x. A integral de x, soma mais 1 no expoente em cima e repete o resultado embaixo. Integral de 1, aparece a variável, que no caso é o x. E no final a gente coloca a constante. Então vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. Então vai ficar o quê? 3x ao quadrado mais x mais c. Beleza? Então aqui a nossa função é 3x ao quadrado mais x mais c, que é a nossa solução geral. Ok? Essa é uma das técnicas mais simples de resolver uma EDO, né? Usar a integral direta. Mas aí o problema é esse, que nem sempre vai ser tão simples assim. Nem sempre vai ser tão direto aplicar a integral.
Então às vezes a gente vai ter que usar uns outros recursos. Beleza? Então aqui, ó, só para a gente já quase finalizar a aula, né? Dessa aula de conhecimento, vamos só comentar aqui interpretação geométrica, né? Então a gente pode ter uma interpretação geométrica, ver uma EDO através das soluções, né? Então o foco da 1EDO é encontrar as soluções, né? Então encontrar uma família de soluções. Então essa família de soluções, ela vai ser dada assim geralmente por várias, como a solução é uma função, então vai ser dado por várias curvas, né? Então geralmente tem assim uma interpretação geométrica de um EDO. Quando a gente for jogar um EDO num gráfico, né? A gente tem várias funções assim, ó. Aqui é um exemplo, uma situação. Então a gente tem uma família de curvas, né? Então no caso aqui é como se fosse todas as soluções de um EDO. Quando a gente joga um EDO no gráfico, fica mais ou menos assim. A gente tem a solução em geral. Então para cada uma dessas funçõezinhas aqui, ó, aqui é como se fosse uma solução particular, ok? Um exemplo, a EDO, né, dy sobre dx igual a 2x, né? Se a gente fosse encontrar as soluções gerais aqui dessa EDO, então a gente só integrar desse lado, integra desse lado também, integral aqui vai ficar y, né? Volta para a função, integral de 2x, repete o 2, repete a variável, soma mais um expoente em cima e embaixo, né? Aparece a constante, corta o 2 de cima com o 2 de baixo, então a solução geral é y igual a x ao quadrado mais c, né? Então é uma parábola somada com uma constante, beleza? Então a interpretação dessa EDO aqui, dessas soluções dessa EDO, por exemplo, quando a constante é igual a zero, então a gente tem uma parábola, né, centrada na origem. Então, quando c é igual a zero, né, a gente tem a seguinte função, y igual a x ao quadrado, ou seja, é a parábola, né, voltada para cima, centrada na origem. Quando y ou quando c for igual a 1, aí você tem a função, a solução particular x ao quadrado mais 1. É a mesma parábola, só que ela subiu uma casa. Quando é 0 é 1. E assim vai. Quando c é igual a 2, né, você tem a parábola x ao quadrado mais 2. A parábola ela sobe mais uma unidade. Quando é 0 dá 2. Ok? Então a interpretação geométrica dessa EDO, então são várias parábolas aqui subindo, né? E também quando a constante é negativa, ela vai descendo. Aí desculpa a gente ficar torto aí, né? Por causa do fazendo aqui no computador. Beleza? Então aqui é uma interpretação geométrica dessa EDO. Beleza? Só para a gente finalizar a nossa aula, vamos só responder aqui um exercício do livro. Bora lá. Que é essa aqui, vamos lá. Bom que os exercícios do livro vocês podem fazer e depois consultar depois a solução no final, beleza? Ó, A2 aqui, rapidão, vamos lá. A2, qual dessas funções abaixo é a solução dessa EDO? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, ou pode ser as três, ou pode ser duas, né? A gente sabe que pode ter mais de uma solução. Por exemplo, a primeira é a solução dessa EDO, então o que a gente precisa saber? A gente vai derivar duas vezes, né? Vai substituir aqui a função e ver se vai dar zero. Por exemplo, da primeira, vou fazer aqui mesmo. A primeira derivada da função, a letra I, né, a função é exponencial. A primeira derivada é ela mesma. A segunda derivada é ela mesma também. Ok? Vai dar zero? Vamos substituir aqui agora na EDO. Então, ó, segunda derivada é ela mesma, né? Foi mal, aqui não é y, é x. Então, dá ela mesma, né? Menos a função. Quem é a função? É ela mesma também. Então, e elevado a x menos e elevado a x é zero. Então, é solução. Beleza?
A função seno de x é uma solução dessa EDO? Bora ver. Primeira derivada, derivada do seno, cosseno. Segunda derivada dessa função, derivada do cosseno, é menos o seno. Ok? E aí, gente, ó, quando eu substituir na EDO, né? Quando eu substituir na EDO, vai ficar o quê? Segunda derivada vai ficar menos o seno de x, né? Menos a função. A função é seno de x, então vai ficar menos seno de x. Isso vai dar zero? Não, né? Não vai dar zero. Então não é solução. E a terceira claramente é solução, né? A terceira claramente é solução, porque aí derivada de zero, zero. Derivada segunda também é zero. A função é zero, então 0 menos 0 é zero. Então a primeira, o item I e o item 3 é solução. Beleza? Para finalizar, vamos fazer aqui o item A, né, da terceira. O item A da terceira é o seguinte: eliminando as constantes, formar as equações diferenciais das famílias de curvas a seguir. Então aqui é um processo inverso, né? O processo inverso é o seguinte: então a gente tem um IDO, o processo principal é encontrar a solução. A gente vai fazer esse caminho contrário. Basicamente a gente tem aqui uma equação, né? Que é como se fosse a solução, e aí dessa equação a gente quer montar uma EDO, beleza? Aí para montar a EDO, então a gente tem que o máximo tirar a constante, não tem que ficar mais a constante. É como se fosse assim, da solução geral a gente montar a EDO, beleza? Então bora lá, fazer aqui. Ó, a função é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c. Bora tentar montar, no caso, a nossa EDO, né? Para montar a EDO, EDO é o quê? É uma derivada, então tem que aparecer a derivada. Então, para aparecer a derivada, a gente vai fazer o seguinte: então a gente vai tentar derivar em ambos os lados, né? Então a gente vai derivar em ambos os lados em relação a x, ok? Desse lado esquerdo e no lado direito também. O lado direito é fácil, né? Derivada constante em relação a x, zero. Aqui, ó, presta atenção a derivada, né? Duas funções, então vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. A primeira derivada em relação a x, derivada de x ao quadrado. A gente sabe que é 2x. Aí só um cuidado, a derivada da segunda função em relação a x, aí aqui é só um detalhe, né? Que é y ao quadrado. A gente vai ter que usar uma regra da cadeia, ok? Porque a função y, ela depende de x. Então é a função de fora e a função de dentro. Então a derivada de y ao quadrado a gente vai só usar aqui uma regra da cadeia. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Mais, né? Essa aqui a gente está usando a regra da cadeia. Então a regra da cadeia é: vamos derivar essa função, né? Em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Ok? Então vai ficar 2x mais derivada de y ao quadrado em relação a y, né? Que é a derivada de fora. Derivada de y ao quadrado é 2y, né? Vezes dy sobre dx, né? Que é justamente a derivada que a gente quer que apareça para formar a ideal. Beleza? Por que aqui fica só assim, dy sobre dx? Porque a função ela depende de x. E aí eu não tenho a cara da função. Eu não tenho a cara da função. Por exemplo, se a função fosse y2x, daria para derivar. Mas aqui eu não sei. Eu só sei que o y depende de x. Então fica dy sobre dx. Fica só assim a derivada montada. Ok? Igual a zero. Beleza? Então, basicamente, ó, você poderia, por exemplo, deixar assim a EDO, né? Mas se você quiser simplificar ao máximo, poderia isolar a derivada, né? Às vezes, geralmente, o pessoal deixa assim, a derivada de um lado e passa tudo para o outro lado. Mas aí você poderia deixar assim a EDO já montada, dessa forma. Mas poderia fazer assim, por exemplo, dy sobre dx, né? Passar o 2x para cá, fica menos 2x, né?
e passar o 2y para cá. Ele está multiplicando, ele passaria dividindo. E aí a EDO ia ficar dy sobre dx igual a 2 por 2, ficaria menos x sobre y. E aí, gente? Não gostando? As continhas. Cálculo. Aqui vai ter cálculo, gente. Ok? Para finalizar, vamos fazer a letra B. Aí a gente encerra. Aí eu deixo para vocês só a letra C e a letra D. Que tem a resolução no livro. Tentem fazer e depois confira a resolução. E aí a letra C, a letra B, né? A função y é igual a c vezes a exponencial. Então eu quero encontrar, montar a EDO, né? A partir dessa solução aqui, geral. Então bora lá. Então a gente deriva, né? Então derivando aqui desse lado vai ficar a derivada de y em relação a x. Ok? E derivando desse lado esquerdo, né? Do lado direito, quer dizer, repete a constante e vou derivar a exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma. Beleza? Hum, hum, hum. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Se a gente derivar ela de novo, né? Se a gente derivar de novo, vai continuar repetindo a constante, né? A gente não quer que apareça a constante. A gente quer que essa constante ela desapareça, né? Então, se eu derivar de novo, vai ficar repetindo a constante porque ele está multiplicando. Então, assim não é muito legal. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou passar a exponencial para o lado esquerdo, né? Tá multiplicando, então passa dividindo. E aí fica assim. Beleza? E aí a gente vai agora derivar do lado direito e do lado esquerdo. Então vamos derivar em relação a x. Essa função toda. Né? Aqui quando eu derivar em relação a x, constante dá 0. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos aplicar uma regra da cadeia, né, com a regra da divisão. Ok? A regra da divisão é o seguinte. Vamos lá. Então vai ser deriva a primeira função, né? Derivada da primeira função vai ficar dy sobre dx vezes, repete a segunda, né? Menos, repete a primeira função que é y, vezes a derivada da de baixo. A derivada de baixo em relação a x é ela mesma, dividido pela função de baixo ao quadrado. Ok? Igual a zero. Aí aqui, gente, eu apliquei a regra da divisão, viu? Função de cima e a função de baixo. Beleza? E aqui, ó, a gente faz o seguinte. Meio pelos extremos, né? Então, ou seja, esse termo aqui vai para zero. Esse de baixo aqui vai para zero. Então, teremos dy sobre dx vezes e elevado a x menos y vezes e elevado a x igual a zero, né? O que eu posso fazer aqui para simplificar? Posso passar para esse lado, né? dy sobre dx igual a... dy sobre dx vezes e elevado a x é igual a y vezes e elevado a x, né? Posso passar a exponencial para o outro lado, né? Tá multiplicando, então ela passa dividindo. E aí... Deixa eu só ver se não vai ter problema aqui. E aí vamos ter dy dx igual a y, né? Deixa eu ver se pode fazer isso.
É, fica assim, ok? Fica dessa forma. A gente vê, ó, que tá no rumo testando o caso inicial, né? O caso inicial é esse aqui, ó. Se a gente tentar, vamos pegar essa EDO, vamos ver se essa solução bate, né? O y igual a c vezes exponencial. Se a gente derivar isso aqui, o que acontece? Vai dar ela mesmo, né? Vai dar ela mesmo, que é igual à própria função. Então, bate a EDO. Então tá ok. Beleza? Então é isso, gente. Essa disciplina tem essas continhas aí. Vamos fazer essas continhas com derivada. Então a gente vai resolver equações com derivadas, né? E algumas integrais. Beleza, galera?